Vamos continuar o nosso estudo sobre os 144 mil selados. Antes, porém, dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá. Então, a respeito desses 144 mil que são selados no capítulo 7 de Apocalipse. O que significa esse selo na fronte desses crentes? Seria algo visível aos olhos humanos? Pois bem, a maioria dos comentaristas, acha que não, especialmente porque nem Deus, nem os anjos de Deus precisariam de uma marca visível aos olhos humanos para saber quem é de Deus e quem não é, correto? Deus sabe quem são os seus. E se ele mandar os seus anjos protegerem os seus eleitos, seus escolhidos, os anjos, com certeza, saberão a quem eles devem se dirigir. Por que, então, essa marca na fronte? Em primeiro lugar, para quem não sabe, na antiguidade era muito comum que escravos fossem marcados como sinal de propriedade. Assim como o gado normalmente é marcado no seu couro para indicar que ele pertence a alguém, os escravos na antiguidade igualmente eram marcados na sua pele para indicar que pertenciam a alguma pessoa. A primeira simbologia aqui da marca, do selo, nos crentes, é justamente a de passar a ideia de pertencimento. Todos os eleitos de Deus pertencem a Ele, são propriedades dele. Porém, mais importante do que essa simbologia é que a marca na fronte, esse selo na fronte dos crentes, ele indica que Deus protege os seus. Todos nós, eleitos em Cristo, nós já estamos marcados durante toda a era da igreja para não sofrermos a ira de Deus que ele derrama dos céus contra os não crentes. E assim podermos seguir seguros para o céu após a nossa morte. Então, essa marca, ela aponta para um compromisso de Deus em nos livrar de sofrer, professor? Não, em nos livrar de negar a nossa fé diante dos sofrimentos que virão sobre nós durante toda a era da igreja. Mesmo quando Deus lançar alguma punição dos céus para punir os não crentes, e essa punição acabe nos atingindo porque de repente estamos perto do não crente na ocasião, né? Imagine que Deus derrube um avião para acabar com a vida de vários e vários não crentes, e nós estamos dentro desse avião. Infelizmente acabamos atingidos, mas não éramos o alvo de Deus. Não éramos, mas fomos atingidos. Deus vai nos livrar de, independentemente de qual seja a situação, nós negarmos a nossa fé em Cristo. Nós nos deixarmos levar pelo problema e acabarmos negando a fé. Isso significa, obviamente, que Deus não vai nos proteger da morte física. Pode até ser que ele o faça, se estiver dentro do seu plano para a nossa vida. Mas se não estiver, tudo bem. O mais importante é que, ainda que morramos, não morramos como pessoas que negaram sua fé em Jesus. Isso é o mais importante. Por quê? Porque a morte física para nós vai ser simplesmente um momento. Nós morreremos neste mundo e no mesmo instante estaremos na glória com nosso Senhor. Então, o selo na fronte, resumindo, é a garantia de que Deus vai impedir-nos de negar a nossa fé. Não é a garantia de que não morreremos. Não é a garantia de que não sofreremos. É a garantia de que nós não vamos negar a fé. E assim vamos permanecer fiéis até a morte. Essa verdade, ela acaba refletindo aquilo que ficou conhecido como o quinto ponto do calvinismo, que diz assim: a perseverança dos santos. Na verdade, uma expressão melhor seria a perseverança de Deus com seus santos, porque o crente mesmo não tem
em si condições ou força para se manter perseverante até a morte. Não tem. Isso é uma graça de Deus para nós. E é uma graça garantida para todo eleito de Deus, sabia? Olhe, por exemplo, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Olha que coisa linda. No versículo 23 diz que o desejo do apóstolo é que Deus nos santifique em tudo e que o nosso espírito, alma, corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na segunda vinda de Cristo. E aí ele fecha dizendo assim: fiel é aquele que chama vocês e também é aquele que o fará. Ou seja, Deus não só nos chama, mas ele vai garantir, vai fazer com que sejamos conservados, íntegros e irrepreensíveis por ocasião da volta de Jesus Cristo. Esse versículo 24, ele fica mais claro em outras versões. Por exemplo, na versão católica com cabeçalhos, diz assim: quem chamou vocês é fiel e realizará tudo isso. Na Bíblia Viva, Deus que os chamou para se tornarem seus filhos fará tudo isso por vocês, tal como prometeu. Na nova versão transformadora, aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. E por fim, na versão fácil de ler, aquele que o chama, isto é, Deus, lhes fará isso. E vocês podem confiar nele. Continuando, uma pergunta que poderia ser feita a essa altura é a seguinte: por que o selo é colocado na fronte, na testa? A ideia aqui é ressaltar o compromisso de proteção que Deus nos dá. O objetivo é destacar esse compromisso. O ensino, presta atenção, é que a primeira coisa que Deus vê quando olha para nós é o quê? É o selo de proteção. E por que a primeira coisa que ele vê? Porque ele está na nossa testa. Não há como ignorar. Não há como Deus, falando numa linguagem humana, se esquecer disso nem por um instante. A simbologia aqui é que quando Deus olha para os seus eleitos, a primeira coisa que ele vê é o selo na fronte. É o compromisso dele em nos guardar de apostatar da fé, de negar a nossa fé. Que coisa maravilhosa. Versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Eu já comentei na aula passada que esses 144.000 selados, na verdade, representam todo o povo de Deus, desde a época do Antigo Testamento até hoje, porque 12 é o número do povo de Deus. Aí o que foi que fizeram aqui? Multiplicaram 12, que representa o povo de Deus do Antigo Testamento, vezes 12, que representa os apóstolos no Novo Testamento, e deu 144. Aí multiplicaram 144 por 1.000, porque 1.000 é um número que aponta para uma grande quantidade. Resultado: 144.000 igual a povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. E aqui começa a contar de cada tribo 12.000, ainda pensando nessa simbologia de que os salvos aqui são com certeza os eleitos de Deus, aqueles que fazem parte da família de Deus, do povo de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui nesse versículo 5. Essa lista que nós temos das tribos, normalmente, ela aparece no Antigo Testamento. Ela aparece também lá, em vários textos. A diferença é que, primeiro, aqui no Apocalipse, ela começa com a tribo de Judá. Isso é estranho, porque normalmente a primeira tribo a ser mencionada deveria ser a tribo do primogênito. Quem foi o primogênito de Jacó, de Israel? Foi Ruben, mas aqui, em vez de ser a tribo de Ruben,
a primeira tribo citada é a de Judá. Por que isso acontece? Isso acontece porque Judá é a tribo do Messias. Além disso, a contagem, ela segue o modelo daqueles censos que eram feitos no Antigo Testamento, quando o exército era contado para verificar aqueles que poderiam ir para a guerra. Então a lição aqui é a seguinte: na batalha espiritual do povo de Deus, enquanto igreja militante, enquanto igreja que luta nesta vida ainda, luta neste mundo, convém que a tribo à frente de todas as outras seja a tribo do Messias. Por quê? Porque o Messias é o nosso líder natural. Continuando, versículos 6 e 7. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Versículo 7. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Observe que aqui no versículo 7 aparece a tribo de Levi. Mas quando você vai olhar essa lista das tribos lá no Antigo Testamento, Levi não é mencionado. Por que ele aparece aqui, mas não aparece lá? Porque lá, no Antigo Testamento, o objetivo era listar os que iriam receber partes da terra de Canaã como herança. Lembra? E os levitas, eles não recebiam terras. Eles só recebiam o quê? Algumas cidades nessas terras. Mas a tribo de Levi, ela não recebeu uma porção grande de terra como as outras tribos. Por isso é que normalmente Levi não aparece nas listas do Antigo Testamento. Professor, por que você não fez nenhum comentário ao versículo 6? Já foi direto para o comentário versículo 7. Porque não há nada o que comentar sobre o versículo 6. Simplesmente por isso. Continuando, os levitas, eles eram sustentados no Antigo Testamento não por plantação ou criação de ovelhas, como as demais tribos. Inclusive, isso explica por que as demais tribos tinham de ter terra mesmo. Porque elas viviam de plantação e criação de animais. Então, elas precisavam de uma área de terra para fazer isso. Os levitas não. Os levitas não eram sustentados, como eu acabei de dizer, nem por plantação, nem por criação de animais. Como é que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento? Eles eram sustentados pelos demais israelitas, por ocasião da entrega dos dízimos e ofertas. Prosseguindo, versículo 8. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Falando de novo sobre aquelas listas do Antigo Testamento, lá os dois filhos de José, Efraim e Manassés, eles normalmente aparecem. Porém, o próprio José e, como eu já disse, Levi estão ausentes. Você pode verificar que você vai ver isso. Nas listas do Antigo Testamento aparecem os filhos de José no lugar de José. Aparecem Efraim e Manassés. Mas nem José nem Levi aparecem. Aqui, porém, na lista de Apocalipse, José entra. E entra no lugar de quem? Entra no lugar de um de seus filhos. Qual? Efraim. E Levi, nós vimos que ele aparece também. Ora, mas se o outro filho de José, Manassés, ele continua na lista, como está no versículo 6, nós não deveríamos ter ao todo aqui 13 tribos em vez de 12? Você observou isso? Nós temos 12 tribos. Não deveríamos ter 13? Deveríamos. Só que o detalhe é que a tribo de Dan é omitida dessa lista de Apocalipse também. Você percebeu? A tribo de Dan é omitida. E por que Efraim, que é filho de José, e a tribo de Dan são omitidos na lista do Apocalipse? Por quê? A explicação é que o livro de Apocalipse, ele repreende o pecado de idolatria diversas vezes. Nós ainda vamos ver isso, porque estamos no começo do estudo do livro ainda. Mas o livro do Apocalipse, em vários momentos, ele condena o pecado de idolatria. E essas duas tribos aqui,
a tribo de Efraim e a tribo de Dan, elas caíram nesse tipo de pecado no passado. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai descobrir que tanto a tribo de Efraim quanto a tribo de Dan caíram no pecado da idolatria. Vamos ver aqui algumas passagens. Primeiro, as passagens de Apocalipse repreendendo o pecado da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 20. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Outro texto de Apocalipse, Apocalipse 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por fim, Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então não pode haver dúvida de que o Apocalipse ele condena veementemente a idolatria. E, infelizmente, a tribo de Efraim e a tribo de Dan caíram nesse pecado terrível aos olhos de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, 25 a 33. Olha o que diz lá. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Olha só. Pôs um em Betel, ali na região montanhosa de Efraim, e o outro bezerro pôs onde? Em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então, o que aconteceu aqui? Quando o reino foi dividido e 2 tribos praticamente ficaram com Roboão, filho de Salomão, e as 10 outras tribos seguiram Jeroboão, Jeroboão ficou preocupado de as pessoas irem a Jerusalém para adorar a Deus no templo e acabar todo mundo ficando do lado de Roboão. O que ele fez? Resolveu criar centros de adoração para o reino do norte, para que ninguém precisasse adorar a Deus lá no Reino do Sul. Por isso que ele fez os bezerros de ouro e, no final, colocou 2 centros de adoração. Um na região montanhosa de Efraim, da tribo de Efraim, e o outro na região da tribo de Dan. Veja que tanto Efraim quanto Dan foram centros de adoração idólatra. Pior é isso. Porque alguém poderia dizer: mas por que tomaram as tribos de Efraim e de Dan como símbolo da idolatria, aí em Apocalipse,
Se nós sabemos que as tribos, de uma forma geral, elas cometeram idolatria. Sim, mas as tribos de Efraim e de Dan foram centros de adoração a ídolos. É bem mais forte. Continuando aqui no versículo 31 diz: Jeroboão fez também santuários nos altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Professor, o que é fazer santuário nos altos? É fazer nos lugares altos, nas montanhas. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. O Jeroboão não só incentivava a idolatria, como ele mesmo era um dos que mais idolatrava. Em Juízes, capítulo 18, versículo 30 e 31, diz assim: Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até ao dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então não pode haver dúvida de que no Antigo Testamento as tribos que mais se destacaram no campo da idolatria foram as tribos de Efraim e as tribos de Dan. E é por isso que elas são omitidas na lista do Apocalipse. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: essas tribos são um terrível mau exemplo de vida comigo. Não posso conviver com gente desse tipo. É uma advertência para aqueles que praticam o pecado da idolatria. Então, terminamos o nosso estudo por aqui e nos vemos na próxima aula.